Quem nunca pensou em desistir? Sabia que eu recebo muito essa pergunta? Rita, você já pensou em desistir? Gente, pois é. Somos seres humanos. Somos falhos. Então, às vezes o inimigo consegue tomar conta dos nossos pensamentos. Por mais que a gente luta ali para renovar a nossa fé, por mais que a gente tenta fazer as coisas, às vezes a gente dá uma brechinha para o inimigo. Porque o sentimento de querer desistir é quando a gente dá brecha para o inimigo. Porque isso não é uma coisa de Deus. Isso não é uma coisa que está escrita na Bíblia. Isso não é uma coisa que é uma promessa de Deus para nossa vida, é um versículo que eu achei lá na Bíblia, não é? Tanto que quando eu já ouvi uma pessoa falar isso, e me marcou muito, eu nunca esqueci. Quando Deus fala com a gente, quem é cristão sabe que quando Deus fala com a gente pede confirmação, a gente ora de novo, a gente dobra o joelho, a gente faz o jejum. Ai, mas será que é verdade? Ai, Deus falou isso, mas eu preciso confirmar, eu preciso aguardar a confirmação, piriri, pororó, e vira aquela jornada tal, e tudo bem. E tá certo, né? Porque a gente precisa identificar se aquela voz realmente é de Deus ou se não é. Mas beleza, existe esse processo de confirmação quando Deus fala conosco. Porque ele usa as pessoas, né? Então a gente precisa identificar ali, ter sabedoria para discernir se realmente foi de Deus ou se foi alguma coisa que a pessoa quis falar. Mas quando o inimigo fala, a gente acredita na hora. Quando o inimigo manda um pensamento de que você não é capaz, tanto eu quanto você acreditamos na hora. Eu, às vezes, não vou falar muito por mim, porque assim, né, eu renovo a minha fé diariamente, eu já acordo agradecendo a Deus, eu já acordo agradecendo ao Espírito Santo, já pedindo pro Espírito Santo não me abandonar, tá sempre ali comigo, agradecendo a Jesus por tudo. Então, assim, eu tenho essa facilidade, porque talvez eu construí isso. Então, hoje eu tenho essa facilidade de ter uma saúde do olhar, uma saúde. Eu troquei a lente dos meus olhos. Eu estudo muito, eu ouço áudios diariamente, eu faço meu devocional. Então, você começa a ter uma saúde ali no olhar, você começa a enxergar as coisas de forma positiva. Então, dessa vez eu não vou me incluir muito no que eu tô falando aqui. Mas só que a maioria das pessoas, quando o inimigo manda um sentimento assim de incapacidade, as pessoas acreditam na hora. Sabe? Quando ele manda um obstáculo, muito rapidamente a pessoa acha que ela não vai dar conta de responder. Quando Deus manda uma bênção, muito rapidamente ela tem um sentimento talvez de que ela não é merecedora. Quando ela tem uma oportunidade de descansar, ela às vezes sente que ela não merece, ela sente culpa de descansar, ela acha que ela tem que ficar dando satisfação, eu tô descansando aqui, mas eu tô trabalhando no celular, tá? Eu tô tirando férias aqui, mas eu tô trabalhando, sabe? Ela nunca se sente merecedora de umas férias, sendo que na Bíblia tá escrito que nós somos merecedores, que nós nascemos para vencer, que nós nascemos para ser pessoas prósperas. Então isso, gente, você decide qual leão você vai alimentar. O que tá te falando coisas pro bem ou o que tá te falando coisas pro mal. Você decide o que você vai dar ouvido. Você decide o que você vai levar pra sua vida. Você decide qual é o tanto do poder de influência que as pessoas têm sobre você. Você decide o tanto que aquela pessoa consegue invadir a sua vida ou não. Você decide aquela palavra que saiu daquela pessoa. Você decide se ela vai ter poder na sua vida ou não. Só que para isso você precisa estar muito bem estruturado na palavra. Você precisa estar muito bem com o psicológico assim, cuidado. Precisa estar estruturada a sua fé na rocha. Entende? Isso só depende de você. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai chegar em você e vai falar assim,
Do nada, ó, sabe? Essa semana uma pessoa falou alguma coisa sobre você, mas ó, é mentira, tá? Ninguém vai chegar. É você com você mesmo. É você e Deus. Então, se você tá com esse sentimento de pensar em desistir, eu quero que você reflita. Quais são os motivos que estão fazendo você pensar em desistir? Olha, depois eu vou ler o comentário aqui da Gisele. Eu gostei. Bom dia, mestra. Meu Deus, Paulo. Fechei minha marcenaria recentemente, estou com o coração destruído. Calma. Você não é os seus problemas e você também não é a sua marcenaria. Se estiver nos planos de Deus, você trabalhar com outra coisa vai dar certo. A semente da prosperidade, ela tá dentro de você. Para onde você for, se você for vender caneta na rua, você vai ser próspero. Se você for vender mouse no semáforo, você vai ser próspero. Agora, se você tiver que voltar a trabalhar com marcenaria, você vai voltar a trabalhar com marcenaria. Não precisa ficar com seu coração destruído. Você não é a sua profissão. Você é muito mais. Você não é. Não precisa ficar com o coração destruído. É um trabalhar de Deus na sua vida. Fica tranquilo. Qual igreja você frequenta? Igreja Evangélica Comunidade Global. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou evangélica, faz 7 anos. Pensa comigo aqui, todos vocês que estão aqui nessa live, quais são os motivos que você está pensando em desistir? Não precisa escrever aqui. Quem quiser escrever pode até compartilhar aqui com a gente, porque é legal quando a gente se abre, né? Assim, gente, eu não tenho dificuldade de expor os meus problemas, as minhas dificuldades, mas eu entendo que tem pessoas que não gostam de comentar e tá tudo bem, tá? Isso foi um trabalhar também da minha vida que eu não tenho assim, às vezes vergonha ou medo, né? Realmente eu não tenho. Só que eu entendo quem tem, que tem pessoas que não se sentem seguras, mas se vocês quiserem compartilhar aqui, mas mesmo que vocês não queiram compartilhar, dá uma refletida. Quais são os motivos que estão me fazendo querer desistir da minha marcenaria? Muito boleto para pagar, né? Vou chutar aqui. Não sobra dinheiro, não vejo dinheiro no final do mês, as pessoas ficam me roubando, pessoas me roubam, pessoas me traem, pede material a mais, não tá nem aí, não liga, tal. O que mais? O que mais pode? O cliente só fica pedindo desconto, o que mais? O cliente não valoriza meu trabalho, fica pedindo um monte de coisa a mais. Listei aqui uns quase 10, né? Alguns podem ter coincidido com o motivo de vocês aí, tá? Ok. Agora, eu quero que vocês reflitam. O que você tem feito para tudo isso que você listou aí na sua cabeça, o que eu falei aqui? O que você tem feito para isso não acontecer mais? O que você tem feito para melhorar esses itens que eu acabei de citar aqui, que você listou aí na sua cabeça? O que você tem feito para fazer diferente? O que você tem feito para melhorar? O que você tem feito para isso não acontecer mais na sua vida e nem na sua empresa? Gente, eu tenho uma notícia para dar. Não é uma má notícia, eu ia falar, eu tenho uma péssima notícia, mas não é uma notícia ruim, é uma notícia boa. Só você pode fazer isso por você. Ninguém vai fazer por você. Isso não é uma notícia ruim, isso é uma notícia boa. Porque tudo que depende de mim, eu consigo ir lá e mudar. Tudo que está nas minhas mãos eu consigo mudar. Eu não consigo mudar o governo, eu não consigo mudar os impostos, eu não consigo mudar o mercado, eu não consigo mudar o que o cliente às vezes pensa sobre mim, por mais que eu tô aqui me esforçando no marketing, estou falando, tal. Eu não consigo mudar o outro. Então, se isso depende de mim, isso é uma notícia boa, porque o poder de mudar o meu futuro está nas minhas mãos. Não está na mão do governo, não está na mão do cliente, não está na mão do meu colaborador. Está nas minhas mãos. Isso é uma notícia maravilhosa. Isso é uma notícia que a gente deveria agradecer, porque existem coisas da nossa vida que só eu vou poder fazer por mim. Existem coisas
na sua vida que só você vai poder fazer por você. Nem o seu sócio vai fazer por você. Nem o seu sócio vai fazer para você. Nem o seu cônjuge vai saber fazer, vai fazer por você. É você e Deus. Ah, mas eu tô sem força. Ah, mas eu tô fraca. Ah, mas eu não tô conseguindo levantar da cama, não consigo cuidar da minha saúde. Bem-vindo à vida adulta. A gente não tem coisas que a gente tem que fazer sem motivação. A gente só tem que ter a disciplina. A gente tem que fazer pela disciplina. Muitos atletas que ganham lá o Oscar, ó, que ganham lá as Olimpíadas, o Campeonato Mundial de não sei o quê. Quantos treinos ele foi sem motivação? Quantos treinos ele foi sem querer ir? Ele foi pela disciplina. Ele foi porque ele fortaleceu a mente dele, ele colocou na cabeça dele que é uma coisa que eu preciso, independente se eu quero ou não. Então tem muitas coisas na nossa vida que a gente só tem que fazer. A gente vai pela disciplina. Eu acordo 5 horas da manhã e vou para academia 2 vezes por semana. Vou correr pela disciplina. Eu não tô com vontade. A minha vontade é ficar mais um tempinho ali na cama. Eu poderia usar a desculpa que eu tô estudando, eu tô ouvindo a Bíblia, que eu adoro acordar e ouvir a Bíblia. Eu poderia muito bem usar essa desculpa. Eu não tô correndo, mas pelo menos eu tô ouvindo a Bíblia. Mas não. Eu levanto da minha caminha gostosa, maravilhosa e vou correr pela minha disciplina, não pela motivação. Não fique esperando motivação. Você tá na vida adulta. Não é mais aquela criancinha que tipo assim, eu vou tomar banho porque minha mãe vai me dar um chocolate. Eu vou obedecer porque amanhã ela prometeu que a gente vai no parque. Eu vou fazer a minha tarefa porque minha mãe falou que se eu fizer a tarefa, ela vai deixar eu ir brincar na casa do fulano. Isso aí funcionou até os 12 anos de idade nossa. Hoje em dia, não funciona mais. A gente tem que sair, a força, ela tem que sair de nós. E essa força, ela já está dentro de todos nós. Você não tem que buscar força não sei aonde. A força que você precisa, ela está dentro de você. Deixa eu tentar achar um versículo aqui. Eu venci o mundo. Será que é isso? Calma lá que eu vou achar, gente. Não era esse aqui que eu queria, mas eu vou ler ele. Como que eu vou fazer pra achar esse que eu quero? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Esse versículo é maravilhoso, né? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, show, mas não era esse que eu queria. Esse também é maravilhoso, mas eu não vou conseguir lembrar agora. Mas tem um versículo que fala, né, que a força que a gente precisa, que é Deus, a gente já nasceu com ela já tá dentro de nós. Entende? Deixa eu ler aqui o comentário que eu falei que eu ia ler. Bom dia, Marcenaria Monolitos. Será que eu li certo? A Gisele Santos falou assim: estamos tão acostumados em ter mais coisas negativas que quando recebemos algo positivo, não dá nem para acreditar que é para nós ou que merecemos. Exatamente. Só que isso quem controla? Isso eu consigo controlar. Eu não consigo controlar o que o outro fala, mas eu consigo controlar o que chega até mim. Eu não consigo controlar as coisas de fora, mas eu consigo controlar o que eu vou pensar em relação àquilo. Se eu vou dar ouvido àquilo ou não. E a gente vai ficando anestesiado de coisas ruins. E aí quando chega pra nós, a gente acha que a gente não merece. Cuidado com isso. Por isso que a gente tem que trabalhar a nossa mente. Casa de Luxo falou com Paulo. Paulo, fase não é o fim. Um leão, na pior crise da vida dele, nunca vai comer capim, porque ele sabe quem ele é. Ele nasceu para ser o rei da selva. Exatamente isso. Essa palavra aí que a Casa de Luxo mandou pro Paulo, ela serve para todos nós. Ela serve para
todos nós. Quem nasceu para ser rei não vai comer capim. Não vai. Não é isso que Deus tem para sua vida. Você nasceu para ser vencedor. Em Cristo você já é mais que vencedor. Você só precisa tomar posse dessa palavra e entender o processo. Deus tem um propósito para ter que fazer você fazer isso, né? Então, fica tranquilo que a sua bênção vai chegar. Eu quero reconstruir tudo de novo. Você vai conseguir, Paulo, eu tenho certeza. Obrigada, Rita, por abrir esse tempinho. Ó, o Ebelone Júnior falou assim, muito custo, muito preço baixo no mercado, concorrente, isso deixa o caixa fraco. Sim, mas aí você precisa listar fazer uma lista de tarefas do que você pode fazer para isso não acontecer, sabe? Se você que tá aqui nessa live tá muito perdido em relação a isso, participa da jornada, gente. Eu vou fazer 3 aulas gratuitas na semana que vem. Para se inscrever, o link tá na minha bio. Você só vai colocar o seu e-mail, entrar num grupo de WhatsApp que a gente vai mandar o link das aulas lá, tá? Se você quiser ter um norte, porque nessas 3 aulas eu vou mostrar para vocês o caminho para tirar a sua marcenaria do caos e colocar ela no controle. Mas voltando aqui, porque ele falou muito custo, muito preço baixo no mercado. Como que a gente corrige isso? Com posicionamento e com marketing. Como que é uma coisa assim que não tem nada a ver, né? A gente acha que é de outro jeito que vai resolver, mas não é. Porque quem atrai o cliente errado para o nosso produto é o marketing. Então o marketing não está atraindo o cliente correto. Porque olha só, as grandes lojas, eles vendem muito mais caro que as marcenarias. E como que eles estão conseguindo vender? Posicionamento e um marketing bem feito. Definiram o público-alvo, descobriram quais são as dores e desejos desse público-alvo e conversa com o público certo, de acordo com as dores e desejos do público certo. Então você consegue entender que tem solução? Ó, o Almeida falou assim, não pense em desistir, mas é bem desafiador encontrar boa mão de obra e lidar com o mercado cobrando valores tão irreais que não cobrem o material. Concordo, mas tem solução para isso. Como que você vai solucionar isso? A mão de obra está ruim, mas a mão de obra é uma coisa externa que você não consegue controlar. O que eu controlo? A minha liderança, a minha habilidade de contratação, eu posso começar a formar um time, eu posso depender menos de mão de obra, trazer mais tecnologia para dentro da minha empresa, depender menos de mão de obra, lidar com o mercado cobrando valores tão irreais. Gente, nós que temos empresa, que ó, tem uma logomarca, tem uma empresa, tem um certo profissionalismo, a gente não pode concorrer com esses profissionais que cobram muito barato. O cliente que orça com eles não tem que estar orçando com a gente que tem empresa. É outro tipo de clientela, é outro tipo de cliente, é outro tipo de exigência, entende? Então, ó, o que eu quero que você entenda, Almeida? Espero te ajudar muito e ajudar todas as pessoas que estão aqui nessa live. Esse tipo de cliente que você está atraindo é o cliente errado para o seu produto. Você precisa de estratégias, porque você precisa de estratégias para atrair o cliente correto. Por quê? Se o outro está cobrando tão barato assim, esse tipo de cliente não tem que chegar até você. Então é o seu posicionamento que está errado, é o seu marketing que você pode melhorar. Por quê? Você não consegue controlar o quanto o outro cobra. Mas você consegue controlar o tipo de cliente que está chegando até você, entende? Isso está nas suas mãos. Isso entra naquela coisa que eu falei lá. Foca no que você pode fazer, no que está no seu controle. Então a boa notícia só depende de você, do quanto você está disposto a investir nos estudos de marketing, o quanto você está investido, o quanto você está... Ai, gente, não fugiu a palavra. Comprometido em investir na sua marca. Quanto tempo por semana você está tirando para estudar? Quantas lives que tem aqui sobre marcenaria, sobre gestão você tem participado? Quanto tempo da sua vida você está investindo na sua evolução pessoal e profissional? Tudo isso está ligado à sua evolução. Ó, tudo posso naquele que me fortalece. Obrigada, Gisele. Entende, gente? Foca no que está na sua mão fazer. Foca no que você pode fazer. Entende? Porque quanto o outro cobra, você não consegue controlar.
Entende? Então, existe um caminho. Você só precisa descobrir qual caminho é esse. Se você quer contar com a minha ajuda, eu te espero na jornada do caos ao controle na sua marcenaria, que vai acontecer nos dias segunda, terça e quarta-feira que vem. Ai, eu sempre confundo essas datas. É 11, 10 e 9. 9, 10 e 11. Segunda, terça e quarta-feira você tem um compromisso com você e com o seu futuro. Não é comigo esse compromisso. É com você e com o seu futuro, com o futuro da sua marcenaria. Porque quanto mais você investe em conhecimento para você, mais você tem resultado na sua empresa. Entendeu? Deixa eu ver se eu não esqueci. Olha o tamanho do resumo que eu faço para não ler. Não leio nada, gente. Eu vim aqui ver se eu não esqueci de falar alguma coisa. Eu não falei nada. Não falei nada, Eu fico com medo de esquecer alguma coisa, mas eu prefiro ir falando ali conforme vocês estão interagindo comigo. Entende? É isso, gente. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Hoje eu vou fazer uma live bem rapidinho, porque graças a Deus eu tô com tanta reunião aqui. Graças a Deus. Mas a gente ainda tem 7 minutos. Na verdade, todas essas lives foram rapidinhas, né? Todas essas lives de aquecimento, que é um aquecimento para esses 3 dias, que vai ser assim... Meu Deus do céu, gente, a gente vai ressignificar o mercado das marcenarias. Eu tô cansada de ver empresário querendo desistir, empresário fazendo tudo errado, empresário sacrificando família, empresário sacrificando casamento por causa da marcenaria. Eu tô cansada de ver isso. É muita mensagem que chega pra mim todos os dias. E o que eu puder ajudar, essa é a minha missão agora. E se você chegou aqui nessa live, essa missão é sua também, porque a gente vai começar a ressignificar o mercado das marcenarias através da sua marcenaria. Entende? E depois você vai começar a transbordar na vida de outras pessoas também. Toda bênção que chega até você não é pra ficar só em você. Hoje eu entendo isso. Toda bênção que Deus fez na minha vida não é pra ficar só pra mim. Não é. Eu preciso transbordar. A gente transborda aquilo que o nosso coração tá cheio, né? E eu me sinto nessa obrigação de transbordar na vida das pessoas, porque tanta bênção que Deus colocou na minha vida não é só pra mim, não é. Tudo bem, eu sou merecedora, tal, todo mundo é, todos nós somos filhos de Deus, somos merecedores, show, legal. Mas não é só pra mim. Tanto que assim, eu fico pensando, eu falo, meu Deus, mas que bênção maravilhosa. Eu falo, epa, já entendi, não é só pra mim, eu preciso transbordar. Então assim, desde quando eu conheci Jesus há 7 anos atrás, eu já comecei a anotar tudo, porque eu já comecei a falar assim, gente, isso aqui tem que ser dito pro mundo, isso aqui tem que chegar em mais pessoas. E foi até aquilo que me encorajou a fazer live também, porque eu falava, gente, eu preciso levar a palavra de Jesus, as pessoas estão sofrendo à toa. As pessoas estão... totalmente desnecessário que as pessoas passam. É só conhecer Jesus que tudo fica mais leve, sabe? E reflete na nossa empresa. A minha empresa evoluiu muito depois que eu conheci Jesus. Porque reflete aqui, reflete na nossa energia, na nossa capacidade, na nossa paciência para estudar, na nossa visão de futuro, na nossa gratidão, em como você vai tratar o seu funcionário. Quando você tem Jesus, você consegue tratar as pessoas muito melhor. Eu comecei a me treinar, sabe como que eu comecei a me treinar? A melhorar o meu relacionamento com as pessoas, que pra mim já era bom. Mas eu recebi alguns feedbacks, eu falei, eu preciso melhorar. Eu vou contar pra vocês depois que a gente tirar o nosso print, porque já vai acabar a live e eu vou esquecer de novo. Vamos tirar o nosso print, principalmente você que tá aqui pela primeira vez. Eu vou fazer uma pose, você vai tirar um print, vai postar nos seus stories que você tava nessa live, se você gostou ou não da live, e vai me marcar, que eu vou repostar. Vamos lá? Não vai postar eu piscando, eu falando alguma coisa. Colabora comigo, gente. Colabora, que eu sou muito novinha aqui, toda linda. Faça a pose, não vai postar eu lá. Brincadeira, pode postar sim. Mas se você não conseguir tirar o print, eu vou fazer de novo. Aí vocês me marquem, tá? Gente, pra gente finalizar, falta 3 minutinhos. Eu comecei a treinar a minha mente
através da minha filha. Mudando o jeito como eu converso com ela, eu gritava muito com a minha filha, porque ela ainda é, muito serelepinha. Sabe aquela criança que tem uma saúde e que a energia dela não acaba nunca, mas a energia dela não é o 110, é o 220. Se existisse o 330, é uma criança que está ligada sempre no 330, essa era minha filha. E eu chegava do trabalho estressada, em quem que eu descontava? Tudo nela. Nossa, eu chamava ela de chata. Ai, minha filha é muito chata. Ai, você é chata, não sei o que e tal. Gritava. E eu comecei a fazer esse exercício de ser mais calma com a minha filha, de chamar ela só de palavras positivas. Tanto que, ó, o pessoal já tá se identificando aí. Tanto que eu comecei a chamar ela só de abençoada. Ai, vem cá, abençoada. Tava morrendo de ódio, mas eu chamava ela de abençoada. E treinei. Nunca mais chamei ela de chata. E hoje eu só chamo ela de maravilhosa, de preciosa. Fala, minha maravilhosa. Quando ela me chama, eu falo, oi, maravilhosa. Só chamo ela de maravilhosa. Então a minha vida, todo mundo já conhece, a minha vida mudou. Porque isso me treinou e me moldou para falar com as outras pessoas também. Para falar com o cliente que às vezes trata a gente mal, para falar com 360 trifásico. Não é só eu que tenho uma filha no 360 trifásico, várias pessoas, né? A gente se irrita muito fácil com essas crianças, porque a gente chega em casa estressado, a gente quer... Hoje eu já não me estresso tanto porque ela já tá grande, mas na época ela tinha que 2 aninhos, 1 aninho, eu queria falar, vou amarrar você nessa cadeira, menina. Aí comecei a chamar ela só de abençoada, depois só de maravilhosa, depois de preciosa, depois de minha maravilhosa. Hoje só saem elogios da minha boca. Então eu treinei, tudo é treino. E se eu conseguir, você também consegue, tá bom? 1 minuto pra gente finalizar. Se inscrevam na jornada. Se você precisa de ajuda para tirar a sua marcenaria do caos e colocar ela sob o seu controle, assim como eu consegui fazer com a minha marcenaria, esse convite é para você, tá bom? É marceneiro que tá cansado de ficar rodando em círculos, não vê o dinheiro sobrar, não tem tempo para família, não consegue se desligar da empresa, faz tudo na empresa, vive apagando incêndio, não consegue criar processo. Essa aula é para você, tá bom? Eu vou mostrar o caminho para você tirar a sua marcenaria do caos e colocar ela no seu controle, tá bom? Espero vocês. Quem tirou o print, me marca e a gente segue com essa live até sexta-feira, 11h30. Pra vocês é 11h30 até meio-dia, né? Pra mim é 10h30, tá? 11h30 da manhã, amanhã a gente tem mais, tá bom? Cheguei atrasada, mas escutei que precisava sobre minha filha. Que bênção, mulher! Qualquer coisa você assiste depois, que a live vai ficar salva ali no meu perfil, tá? Mas glória a Deus, Deus seja sempre louvado, tá vendo? Deus, Ele acha uma forma da palavra chegar até nós. Uma pessoa chega no finalzinho da live e é ali que Deus pegou. Fico muito feliz, Elaine, de contribuir com a sua vida. Depois você assiste essa live inteira gravada, tá bom? Um beijo. Fica com Deus.